Está no ar o Águila On Air, o podcast do Águila Hub que conecta inovação, tecnologia e negócios. Tokenização e stablecoins estão construindo a nova arquitetura do dinheiro, redefinindo a forma como o mercado financeiro opera, abrindo espaço para novos modelos de negócio inovadores e moldando a estratégia empresarial que determinará quem liderará a economia digital do futuro. E para isso eu conto com a participação do Keiji Sakai e Luiz Jerônimo. Sejam bem-vindos. Keiji, se você puder só apresentar. Obrigado, Maristela. Bom, prazer estar com vocês novamente no Águila On Air. Tá, para a gente é uma ótima oportunidade de a gente conversar, porque a gente vem discutindo sobre tokenização, blockchain, stablecoin há quase 10 anos, né, que a gente começou a discutir. Eu encontrei com o Jerônimo, né, em alguns eventos e depois, né, por coincidência, a gente veio trabalhar juntos. Tá? Sempre discutindo como é que a gente conseguiria colocar essa tecnologia de blockchain efetivamente em atuação, ou pelo menos sendo usada no mercado financeiro. Comecei, né, a discutir blockchain quando eu estava na B3. B3 iniciou um processo de avaliação, né, de o que poderia ser feito, né, com essa tecnologia, o que dava para inventar, o que poderia ser uma oportunidade, o que poderia ser ameaça. Isso foi mais ou menos em 2015. Em 2016, né, a gente começou um grupo de trabalho dentro da própria Febraban. Eu liderei esse grupo de trabalho da Febraban durante alguns anos, e depois eu me juntei a uma empresa de blockchain para discutir efetivamente casos de uso. Né? Então, eu estou super engajado com relação a isso. Nos últimos anos, eu tenho discutido outros assuntos, mas assim, sempre acompanhando o que está acontecendo de novidade, inclusive, né, em termos de tokenização, DREX, moedas digitais. Maravilha. Jerônimo, conta um pouquinho da sua história. A minha história com blockchain começou em 2015, então 2015 é um ano bastante marcante, né, que a gente começou a estudar blockchain. Na ocasião eu estava trabalhando na IBM e em 2015 até 2018 eu liderei as iniciativas de blockchain na IBM Brasil. Em 2018, junto com o Keiji, nós fomos trabalhar numa empresa global de blockchain, a R3, onde eu tive a oportunidade de, até o ano passado, trabalhar em várias iniciativas de blockchain, especialmente no mercado financeiro, mas também fora dele, aqui no Brasil, na América Latina e também em algumas empresas globais. Então a gente tem um background aí de conhecimento do que projetos que tiveram sucesso e também projetos que não tiveram maturidade suficiente para o mercado naquela ocasião. Então, tem uma bagagenzinha aí que a gente pode... Bem forte, né? Bem grande, já de longa data. É. Muito bom. E, Jerônimo, só para, antes da gente começar a falar mais profundamente, dá um overview do que é tokenização de ativos e como isso, de fato, está impulsionando aí a criação de novos modelos de negócio. Legal. É bom a gente falar porque muita gente confunde conceito, né? Tokenização com digitalização. É fácil fazer essa diferença. Tá? Digitalização é, por exemplo, quando você pega um documento, tira uma foto do documento e digitaliza. O documento continua existindo em papel e você tem ele digitalizado e faz uso dele da forma que melhor lhe convier. Você tem uma cópia digital disso. Isso é digitalização. A tokenização é um pouquinho diferente. Tokenização é você digitalizar algo que tem valor. Algo do mundo real que vai ser digitalizado, mas ele carrega consigo as propriedades de propriedade, ou seja, quem é proprietário daquele ativo, e também dos mecanismos de transferência daquele ativo. Então, você traz valor para dentro do token, então ocorre uma transferência. Um ativo que tem valor no mundo real, ele passa a ser tokenizado e, portanto, este valor passa a circundar ou circular dentro de um mercado digitalizado. E, na maioria das vezes, para não dizer em todas as vezes, ele é digitalizado dentro de uma plataforma blockchain, porque ela tem uma tecnologia bastante apropriada para tratar com valores. E é isso que a gente vê de tokenização. Onde ela está mudando no mercado é porque nós estamos vendo ativos do mundo real sendo tokenizados por várias razões. Então nós já vimos aí, por exemplo, projetos de tokenização de ouro. Então você tem uma barra de ouro, você tokeniza essa barra de ouro e em alguns casos você pode inclusive fracionar esse token de tal sorte que você vai ter uma oferta de pedaços ou de frações daquela barra de ouro para aqueles que estão adquirindo. Então você traz aí uma
uma possibilidade de mercado muito mais ampla, enquanto antes você tinha um ativo de alto valor, que você teria poucos investidores interessados nela. Quando você tokeniza, você pode pulverizar isso, ou seja, fracionar de tal sorte que você vai encontrar vários investidores que podem ter capacidade financeira para fazer esse tipo de investimento naquele determinado ativo. Além de outras características que a tokenização pode trazer. Então, você pode ter uma liquidez maior, dependendo do mercado onde você está atuando, você pode ter esse valor sendo reconhecido e possibilitando, em alguns casos, o mercado secundário. Então, a gente vê, por exemplo, alguns casos de tokenização de ativos reais que eles foram tokenizados exatamente por conta disso. Tem um exemplo que está bastante em voga atualmente, e aqui no Brasil temos alguns projetos em andamento, por exemplo, a tokenização de imóveis, de ativos imobiliários. Muita gente já logo pensa que vou tokenizar minha casa, mas não é bem exatamente isso. Nós estamos falando de tokenização de empreendimentos imobiliários. Imagina que você tem um empreendimento de 12, 13, 15 milhões de reais e que você precise de achar investidores para você constituir esse empreendimento. É mais difícil você achar investidores individuais ou mesmo os institucionais para fazer esse tipo de investimento. No entanto, se você tokenizar, você pode fazer ele fracionado, você vai encontrar um mercado enorme que pode fazer uso disso, ou seja, você pode construir aquele empreendimento baseado em, sei lá, milhares de investidores pequenos que puderam fazer aquele investimento naquele token. Isso abre a possibilidade também de você ter um mercado secundário. No mercado imobiliário, onde o mercado secundário é sempre mais difícil, porque você precisa encontrar um novo proprietário para aquele empreendimento todo, no ambiente tokenizado você só precisa encontrar alguém para adquirir o seu token. Então você tem um mercado secundário aí que facilita e o que faz isso? Faz impulsionar o mercado que você está atuando. Certo. Então, Keiji, tokenização de ativos, na verdade, não é uma tendência, mas é capaz de revolucionar o mercado financeiro atual? Então, vamos lá. Eu acho que pode sim ser uma tendência, tá? Tem umas discussões a respeito, né, de como é que a gente consegue, vamos dizer, crescer ou criar mais valor em cima dos processos de tokenização. Tá? Ele pode sim criar valor, tá? Mas a gente tem que colocar dentro de um cenário onde a gente tem algumas questões regulatórias, algumas questões legais, e tokenizar é ótimo. A gente pensando em tecnologia dá para fazer tudo, tá? A tecnologia é fácil de ser implementada. Então, por exemplo, a gente fala de tokenização, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Hoje a gente tem plataformas prontas, várias tokenizadoras prontas, mas a dificuldade é como é que você encaixa isso dentro de uma realidade regulatória nacional. Então, a mesma questão de tokenização imobiliária é uma questão que está sendo discutida, né, 7, 8, 9, 10 anos. Né? Existem alguns casos, algumas jurisprudências a respeito de fracionamento de imóveis para tokenização e assim por diante. Tá? Então, na minha opinião, né, a grande revolução que pode acontecer é a partir do momento que essa tokenização trouxer benefícios reais. E quais são os benefícios reais, na minha opinião? Sempre relacionados a, né, custos ou facilidade de distribuição. Então, por exemplo, se você tokeniza alguma coisa, mas ela é basicamente transformar em digital, né, é digitizar ou digitalizar uma fotografia, tá ótimo, você tem alguns benefícios de armazenar ela, ter cópias, assim por diante. No caso de um ativo financeiro, você digitalizar, tá, transformar ele em token, mas simplesmente, né, mudar ele de um registro dentro de uma base centralizada para uma base descentralizada, qual o benefício que eu estou agregando? Tá? Eventualmente eu estou colocando custos nisso, esse é o problema. Tá? Então, na minha opinião, existe alguns movimentos que podem ser feitos para redução de custos, porque a partir do momento que você tem uma tecnologia distribuída, onde você tem, né, a informação sendo compartilhada de uma forma que você não precise centralizar ela dentro de um cartório, porque existem vários modelos de centralização de registro. Tá? A partir do momento que eu tenho a publicidade dessa informação, e se eu conseguir colocar privacidade e segurança em cima disso, eu elimino um custo cartorário, vamos dizer assim, tá? Seja em imóveis, seja em veículos. Um intermediário, no final das contas. É um dos intermediários. Né? Então, isso me parece trazer muito valor. Mas, para fazer isso, a gente tem que mudar algumas ou regulações, ou, mais difícil ainda, as leis. Tá? E, queira ou não, esses agentes, né, que fazem essa intermediação, eles aportam, né, um nível de segurança e um nível de responsabilidade em cima dessas operações. A partir do momento que você tira esses agentes, tá? Eventualmente, na hora que você tiver um acionamento jurídico, você vai acionar quem? Né? Vai acionar, né, uma plataforma? Não.
Tá? Então, na minha opinião, tá, dá para baratear o processo, tá? Daria para desintermediar algumas coisas, mas a gente tem que discutir muito a questão, né, do liability, quem vai ser responsável por tudo isso, tá? A segurança, a privacidade, tá? E a maturidade de mercado para isso também. Tá? A gente ainda está acostumado, principalmente a nossa geração, né, Jerônimo, da gente procurar as pessoas para tentar resolver os problemas. Tá? Talvez a geração mais nova fique mais, né, confortável em resolver isso através de plataformas. Tá? Mas até a gente chegar nessa migração de comportamentos que existem, né, com diferentes não vou dizer nem faixa etárias, mas, né, níveis de aderência às tecnologias inovadoras, a gente vai ter que conviver com os dois mundos. E aí, né, eu acho que a gente tem esse desafio. Outra questão que o Jerônimo falou que é muito importante, né? A partir do momento que você tokeniza, você cria outros mecanismos de distribuição. Tá? Mas distribuição, de novo, se a gente vai distribuir alguma coisa que tem algum valor, né, você tem que fazer uma avaliação da regulação da CVM, distribuição pública. Tá? Se é um ativo imobiliário, se é um ativo financeiro. Então, existem todas essas regulações. As regulações existem para proteção do investidor. Tá? É importante isso. Sim. E só a tecnologia não resolve isso. Tá? Então, acho que temos desafios, mas eu acho que a gente está indo a caminhos largos, né, porque os próprios reguladores vêm discutindo amplamente como é que a tecnologia pode agregar mais segurança e, eventualmente, maior facilidade e oportunidade para o investidor. E toda vez que a gente fala de tokenizar um ativo do mundo real, é preciso ter certeza de que aquele ativo real está tokenizado uma única vez, né? Exatamente. Então, no fundo, você precisa confiar em quem está tokenizando, porque ele é responsável por manter a unicidade do token para aquele bem real que ele Mas esse é um problema, né, que não é só da tokenização, porque, né, a gente já viu algumas situações de pessoas vendendo o mesmo ativo 2, 3 vezes, né? Tá? Inclusive algumas instituições financeiras lá do passado que tinham carteiras e faziam cessão das carteiras, né, para outras instituições, e como não tinha um controle em cima disso, tá? Gerava né, a fraude em si, gerou até a intervenção em algumas instituições financeiras. A tecnologia permite você não tokenizar a mesma coisa, tá? Ou pelo menos você vender a mesma coisa por aquele token é único. Agora, se você usou vários tokens em cima do mesmo lastro, você está criando um problema. Não, com certeza. E aí, entrando, vou continuar aqui só porque você mencionou dessa questão aí regulatória, a CVM, né, também está trazendo aí com a norma Resolução 88, né, você acredita realmente que construir esse arcabouço regulatório sólido, né, é o que vai, de fato, ajudar a fomentar todo esse ecossistema como um todo? A 88 acho que é de crowdfunding, né? É crowdfunding. Então, crowdfunding para mim assim, é uma das grandes novidades, e a CVM foi muito rápida para regular isso, né? Então, para você fazer funding de uma empresa, fazer, né, captação para uma empresa, né, através de uma plataforma tokenizada, ela é mais barato do que você, por exemplo, fazer captação através do mercado de capitais. Tá? Tende a ser mais barato, não necessariamente é mais barato, tá? Mas até a questão, né, do ativo financeiro, né, e a própria cota está tokenizada, tá? Ela permite uma distribuição mais rápida. Eu acho que assim, isso fomentou bastante, né, a questão de captação para empresas que estão nascendo, principalmente as startups, tá? Eu acho que sim, tá? Mas não só na 88, eu acho que assim, por exemplo, a emissão de títulos de dívida, tá? Tokenizado, né, uma CCB, tá? Também acho que faz todo sentido, é claro, ainda tem essas questões regulatórias por trás, ainda tem que registrar uma registradora, tá? Tem a questão de distribuição pública na CVM. Tá? Agora, se você faz todas as regras corretamente, tá? Se você cria mecanismos para facilitar essa distribuição, cria mecanismos, né, inclusive para atrair investidores, tá, dentro desse tipo de captação, pessoas que estejam interessadas em investir em empresas num porte menor, para mim faz todo sentido. Não. Isso. A 88, ela é baseada em crowdfunding, mas ela é utilizada hoje pelas tokenizadoras na tokenização de ativos aí, porque ela segue os mesmos princípios. A CVM, a 88 ela tem limites estabelecidos. Então, você só pode tokenizar no máximo 15 milhões de reais. Os investidores não qualificados só podem investir 20 mil reais por mês, por ano. E a CVM está fazendo um estudo agora para poder
ampliar esses limites. Então, é provável que nas próximas semanas ou nos próximos meses a gente vai ver uma resolução substituta à resolução 88 que vá ampliar limites para dar, ou seja, o mercado está esperando, ou seja, 15 bilhões parece ser um limite bastante curto para aquilo que a demanda do mercado está trazendo, então é importante esse movimento. A boa notícia é que o regulador está olhando para um mercado de tokenização. Então essa é a boa notícia, ou seja, não só estabeleceu uma regulação, como é o 88, mas também está fazendo as melhorias da regulação para atender o mercado. Vale também ressaltar, né, Keiji, a resolução que surgiu logo depois do sandbox regulatório da CVM, que foi o programa fácil que possibilita aí que você faça listagem, por exemplo, de empresas pequenas e médias dentro de um ambiente. A Before, por exemplo, é um ambiente desses, né? E, coincidência, eles usam blockchain também. Você percebe que é uma regulação que surgiu logo depois do sandbox e hoje está amparando aí essas empresas que estão fazendo listagem de empresas, não só a listagem, mas também fazendo a listagem de debêntures, de dívidas que as empresas podem contrair. Por isso, eu acho que o sandbox foi um grande, né, divisor de águas, né? Sem dúvida. Tá, que até então a gente tinha muito da questão, né, de o quanto a gente tem de, vamos dizer assim, o que pode e o que não pode ser feito, tá? E o próprio regulador tinha dúvidas com relação ao que podia e o que não podia ser feito. A partir do momento que você tem um sandbox, né, onde, né, os experimentos foram feitos junto ao regulador, inclusive abrindo algumas não são brechas, mas assim, algumas flexibilizações regulatórias, tá? Os experimentos, né, foram bem sucedidos, a Before, a Vortex e algumas outras. Tá, dentro do Banco Central também teve um sandbox, eu participei do sandbox do Banco Central para a gente avaliar como é que a gente conseguia fazer a tokenização de ativos financeiros, né, com um custo mais baixo, uma distribuição, tá, maior. Tá? Então, sim, eu acho que o sandbox foi fundamental. E a 88, eu lembro que na primeira publicação, o limite era bem menor para fazer captação. Tá? Então, na verdade, né, a regulação vem sendo ajustada de acordo com, né, o sucesso e até a expectativa de mercado. Sim. Vamos falar um pouquinho de stablecoins? Como que stablecoins está encaixado dentro do ecossistema de tokenização? Stablecoin, ela ganhou um termo próprio para ela, mas na verdade ela é um token, só que ela é um token especial, é um token lastreado numa moeda fiduciária. E é verdade que tem alguns que chamam stablecoins, por exemplo, lastreadas em ouro, mas não é isso que o termo está ganhando, que está aí no mercado, é isso. Stablecoin hoje é algo que é um token que está lastreado numa moeda fiduciária. Tem alguns exemplos aí de bastante sucesso. A USDT, emitida pela Tether, a USDC, emitida pela Circle, são aí alguns das stablecoins lastreadas em dólar que ganharam o mercado, então essas duas são as maiores aí que estão no mercado. Aqui no Brasil a gente já tem uma stablecoin em real, né? A BRL1 também está operando. Então, stablecoin nada mais é do que a tokenização que tem um lastro, que tem um ativo real por trás dela. Então, aquele que emite, por exemplo, um token lastreado em dólar, em geral, e a maioria dos que têm sucesso fazem isso, eles fazem uma paridade. $1 num token equivale a $1 no mundo real. E o que eles fazem é ter esse dólar físico, ou vamos chamar físico, né? Mas ele é digitalizado também, né? Dentro da conta daquele que é o emissor. Então, para cada $1 emitido em token, ele tem $1 em depósito para poder, ou em dinheiro, ou em título público, para poder honrar aquele token que está circulando. A stablecoin, ela é simples da gente falar o que é uma stablecoin, mas ela é muito importante, especialmente para o mercado que está fazendo tokenização. Porque você faz a tokenização de outros ativos financeiros, e você precisa de um meio para fazer essa liquidez. A liquidação daquele ativo. Se você for utilizar os meios tradicionais de finanças tradicionais, o que acaba acontecendo é que você precisa sair do mundo on-chain para ir fazer uma liquidação no mundo off-chain.
Quando você tem uma stablecoin e essa stablecoin está dentro da tua mesma rede de operação daquele ativo, essa operação fica muito simplificada. Ou seja, você faz as operações de transferência e de venda de ativos com liquidação dentro da própria rede. E a stablecoin está sendo bastante usada para isso. Um outro uso que a stablecoin está ganhando é para comércio internacional. Aliás, eu acho que o maior uso da stablecoin é para comércio internacional, porque você tem uma quantidade de dólares tokenizados e você pode fazer operações internacionais utilizando aquele token, em vez de utilizar o dólar e em vez de utilizar as redes tradicionais, tipo SWIFT, para fazer pagamentos internacionais. Então, nós estamos vendo aí o crescimento dessas stablecoins está muito baseado em cima de importação e exportação de bens, porque dentro desse mundo aí é uma moeda que está circulando e tem crescido bastante. E você então acredita que a confiança, né, porque antigamente tinha muito essa desconfiança, né, dentro desse mundo. Hoje em dia você entende então que a confiança para stablecoins já está crescendo também, né? Então as pessoas estão se sentindo mais tranquilas. Como que você existe uma diferença entre a stablecoin e a criptomoeda, porque a criptomoeda ela é nativamente tokenizada dentro de uma rede blockchain. A stablecoin ela é tokenizada por alguém. Então eu citei aqui 2 exemplos, a Tether faz isso, a Circle faz isso, a BRL1 faz isso também, as 2 primeiras com dólar, essa última em reais. Elas são responsáveis por garantir que para cada dólar tokenizado ela tenha $1 depositado de alguma maneira. Então é mais fácil também para os reguladores. O regulador ele vai auditar somente essa empresa e essa empresa ela vai dizer para o mercado onde ela tem, como é que ela tem. Então vem aí o outro lado, que é o lado da transparência, que é o que vai trazer a confiança para aqueles que vão utilizar aquela stablecoin. Então isso é importante. Posso complementar? Acho que assim, essa questão da confiança é muito, né, o nível vai de aceite de risco que cada um tem, porque mesmo a Circle, como a Tether ou a BRL1, tá, ela tem um risco de crédito atrelado, né, à instituição que está fazendo a emissão, né, que está recebendo as moedas fiduciárias e a emissão do token representando aquelas moedas fiduciárias. Então, assim, né, principalmente as grandes, elas já são, né, empresas consolidadas no mercado, né, até com valor de emitido, tá, assim, valores absurdamente altos de moedas emitidas, e isso traz um pouco mais de segurança. A partir do momento que o mercado adota isso, né, vai se tornando cada vez mais seguro. A questão é, né, se a gente começa, por exemplo, se eu e o Jerônimo quisermos criar aqui o Case Jerônimos Coin, stablecoin, tá? Deposite seus centavos, a gente emite as nossas moedas aqui e a gente dá como laço para vocês. Tá? Assim, o nível de confiança é altíssimo, mas não chega a uma Tether ou uma Circle, né? Tá? Então, acho que é isso, né? Basicamente, a estabilização do mercado, eles conquistaram esse espaço. E cada né, entrante que conquistar seu espaço, ele vai ter uma emissão de moeda, tá? Que gera confiança. Tá? E esses emissores também eles usam uma asset para gerenciar os ativos que estão lastreando. Então, em geral, elas usam as assets de primeira linha e as maiores assets de maior confiança exatamente para trazer essa confiança, para ter certeza de que aqueles títulos públicos estão bem aplicados, se eles aplicaram em diferentes títulos, como é que isso se dá. Então, eles têm um asset manager bastante importante aí por trás deles. Agora você vê, né, que negócio bacana, isso não criar nossa stablecoin, porque imagina só, você recebe $100, tá? E $100 entra, você emite $100 de dívida, que é uma stablecoin. Esses $100 entra na sua tesouraria, você compra títulos públicos e ela está remunerando. Mas o ativo que você converteu, a stablecoin, não tem remuneração. Não. Tá? A maioria não tem remuneração. Pois é, então é um tremendo no negócio, né? Acho que a gente devia pensar nisso. Sim. E antes de encerrarmos, eu gostaria que vocês dessem uma mensagem final aí para quem está querendo embarcar aí agora nesse mundo de tokenização, stablecoins. Tá. Eu vou começar aqui, mas eu quero falar um pouquinho de Drex, né? Porque Drex, assim, existem, né, várias sensações de Drex. Eu e o Jerônimo, a gente discute isso desde 2017, 2018, os primeiros experimentos do Banco Central. Tá? Drex, né, que gerou uma certa frustração de mercado quando o Banco Central anunciou que as próximas fases elas não vão usar blockchain. Só para deixar claro aqui que muita gente falava, não, isso é um retrocesso.
Então, assim, o uso da tecnologia, tá, é um meio, não um fim, né? Tá? E o Drex, no modelo que foi desenhado no Brasil, era uma moeda digital e para quem não sabe, Drex é uma moeda digital emitida pelo Banco Central, tá? Que a gente aprendeu agora que a gente deve falar que é Tokenized Central Bank Money, em vez de Central Bank Digital Currency. Tá? O Drex, no Brasil, ele estava sendo concebido para operações interbancárias. Então, assim, não afeta tanto, né, o consumidor final. Tá? Ele poderia agilizar muitos processos, né, de liquidação entre ativos, né, entre instituições financeiras e criar novos modelos de negócio. Tá? Então, na minha opinião, tá, o fato de não ser em blockchain é basicamente uma decisão técnica, tá? E que eventualmente pode ser revertida lá na frente. Tá? Agora, os impactos, né, para a vida da gente, a gente que talvez goste um pouco mais de blockchain, a gente fica um pouco frustrado, tá? Mas assim, a tecnologia vai prosperar, na hora que nascer, ela vai nascer e vai trazer benefícios, como, né, o Pix trouxe, como o SPB trouxe lá atrás. E é importante que a próxima fase do Drex é criar um colateral para os ativos tokenizados que vão ser negociados. Então, a gente percebe aí que é uma adaptação do Drex para este mesmo mercado, só que não necessariamente com uma moeda. É importante a gente falar do Drex por conta do regulador, né? Por conta que o Banco Central está por trás dele, o Banco Central está bastante ativo nesse mercado e está olhando também para as mudanças regulatórias que vão ter para isso. Hoje em dia, por exemplo, tem um projeto de lei no Congresso para avaliar criptomoedas e também outros ativos digitais, então está aí a gente precisa aguardar um pouquinho para ver como é que vai ficar a legislação que vai cobrir tanto stablecoins quanto esses ativos que estão circulando, até mesmo as criptomoedas, como é que elas vão ficar. Então, ainda precisamos aguardar um pouquinho, mas a gente percebe que o Banco Central está bastante ativo com relação a isso. O Banco Central ele tem um papel bastante importante quando você tiver uma stablecoin emitida em reais, porque a emissão em reais cai dentro do guarda-chuva do Banco Central. O Banco Central precisa ter uma regulação específica para isso. Quando a stablecoin é emitida em outra moeda, em dólar, por exemplo, certamente essa stablecoin está sendo olhada, ou deveria estar sendo olhada, pelo regulador daquela moeda no país de origem. Assim como onde está posicionado aquele emissor daquela stablecoin. Aqui no Brasil, talvez a regulação que melhor vá se adequar para esse mercado de stablecoins e moeda estrangeira seja alguma adaptação ou alguma releitura a ser feita na regulação de câmbio, que aqui no Brasil precisa ser feita quando você for adquirir uma stablecoin, tipo USDT, USDC, que provavelmente vai ocorrer você vai pagar em reais e vai receber alguma coisa que tem valor em dólar, muito provavelmente vai inserir aí alguma regulação de câmbio. O que eu observo no mercado é que o mercado está bastante interessado nisso. Não só o mercado que vai comprar, mas também esses próprios emissores de stablecoins, eles estão bastante interessados no mundo regulado, porque isso traz para eles uma estabilidade de mercado bastante grande. Então, isso é importante. Sim, com certeza. Então, agora, mensagem final. Eu acho que é isso, né, assim, tokenização é uma tendência que pode trazer muitos benefícios e a gente tem que estar de olho e acompanhando o que a gente vai conseguir. E assim, o desafio, né? Vamos começar a tokenizar coisas que ainda não foram tokenizadas, porque tokenizar coisas que já existem parece fácil. Tá? O desafio é o que mais a gente inventa dentro do mundo de tokenização que a gente possa criar valor para o mercado. Perfeito. Eu acho que essa mensagem do Keiji é importante. É olhar para aqueles que querem lançar um projeto de tokenização ou estiverem olhando para uma stablecoin, é mais importante olhar para o modelo de negócio que eles estão procurando do que efetivamente pela tecnologia. Porque a tecnologia ela vai ser atendida de uma maneira ou de outra, tem várias tokenizadoras aí no mercado, mas o que eu acho importante é olhar qual é o modelo de negócio, qual é o mercado que você quer atender, como é que a regulação está olhando para esse mercado que você está querendo tokenizar, que é aí que entra a Águila Hub, porque a gente tem essa experiência em olhar outros modelos, a gente pode ajudá-los nesse tipo de abordagem para ver se efetivamente é o caminho correto para se seguir com um projeto desse. Perfeito. Keiji Jerônimo, obrigada pela participação no episódio de hoje.
E esse foi mais um episódio do Agla On Air, o seu ponto de conexão entre tecnologia e estratégia para o seu negócio. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe e acompanhe a Agla nas redes sociais. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!